Abra a vossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom sentir a presença do nosso Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Nosso pastor, presidente, pastor Carlinhos, está ausente, queridos, porque está ali celebrando a Deus no culto de ação de graça, pela vida do nosso amigo, pastor Moacir. Hoje é o culto de aniversário do pastor Moacir. E o pastor Carlinhos está ali celebrando a Deus pela vida do pastor Moacir, juntamente com a igreja da Assembleia de Deus Tempo Central aqui de Messejana. Amém, igreja? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra em 1 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Repita comigo: como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Diga bem forte: igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Podem sentar em nome de Jesus. Pai, obrigado por tua palavra. Fala conosco. Queremos agora, Senhor, sentar à tua mesa e comer do pão que desceu do céu. Fala aos nossos corações, fala aquilo que nós precisamos aprender, fala aquilo que nós precisamos, Senhor, melhorar. Nos instrui, nos ensina. Faz-nos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. E obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Culto de doutrina é um culto que a gente chega aqui com o coração cheio de temores, irmãos. Primeiro que é o culto do pastor, né? É o culto do pastor. É o culto onde o pastor recebe a revelação de Deus para instruir, ensinar a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. E a gente faz isso com temor e tremor, porque nós sabemos a responsabilidade, queridos. A responsabilidade está no altar de Deus para vos instruir em toda a verdade. Porque a qualquer momento nós estaremos nos encontrando com Deus para uma prestação de contas. E nessa prestação de conta vai ser analisado tudo. Lá será uma prestação de conta de tudo quanto nós fizemos, mas também do que não fizemos. E o pior é que às vezes a gente se preocupa só com o que a gente faz, e estamos esquecendo do que não estamos fazendo. Porque se pecar é desobedecer, então quando eu faço algo que não agrada a Deus é pecado. Quando eu não faço algo que é para fazer, que agrada a Deus, também é pecado. Então nós podemos errar por cometer atitudes que não agradam ao Senhor, como também podemos pecar por ser omisso em não fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é mais ou menos sobre esta visão, ou sobre esta direção, que o Espírito de Deus está conduzindo Paulo a escrever essa carta à igreja. Precisamente está escrita a Timóteo, mas Timóteo nesse período estava cuidando, pastoreando a igreja de Éfeso. E
se os irmãos tiverem observado, pelo menos nós obreiros conhecemos muito bem o capítulo 3, porque o capítulo 3 é conhecido como os textos para a instrução para nós presbíteros, como também para os nossos diáconos, para todos nós que exercemos o santo ministério. E aqui é o texto no capítulo 3 de 1 Timóteo, onde em toda a vida que a gente tem um treinamento, um curso, instrução para diácono, para presbítero e até mesmo para pastores e evangelistas, é discutido, ensinado, instruído aqui no capítulo 3. Agora, sabe o que é que eu acho interessante na didática de Deus, na pedagogia divina, irmãos? Glória a Deus. É que no capítulo 3, o Espírito Santo, usando Paulo, ele está dando valor, importância à necessidade de separar e consagrar obreiros. Critérios para a consagração de obreiros. Critérios para servir como diácono. Um critério para servir como presbítero. E aqui, se nós observarmos até o versículo 13, do primeiro versículo até o versículo 13, ele vai discorrendo sobre essas características que deve ter o obreiro que foi separado para fazer a obra do Senhor. E é claro que hoje não é um estudo para obreiro, mas eu só quero trazer atenção até o versículo 13 para que nós entendamos que assim como o Senhor valoriza e traz critérios da importância, a qualidade na consagração dos obreiros, até porque estes servirão à igreja do Deus vivo, estes estarão fazendo a obra do Senhor, estes estarão separados para uma excelente obra, irmãos, que tem seu peso, tem sua responsabilidade, é verdade, mas é muito bom servir ao Senhor. É muito bom servir ao Senhor. Eu não lembro quanto tempo eu tinha de fé, mas em uma visita no culto de jovens com a mocidade da igreja lá no Parque Santo Antônio, eu aceitei Jesus e me congregava, morava no Santo Antônio, aceitei Jesus lá e lá me congregava. E aí o presidente dos jovens tirou a gravata, porque naquela época era bom demais, irmãos. A gente ia a pé para os cultos de jovem e não tinha distância nem dificuldade. Eu vi o pastor João Alberto pregando aqui domingo, falando sobre os cânticos de degraus, quando o povo subia a Jerusalém, ia louvando a Deus, e à medida que ele ia falando, eu me lembrando da época da minha mocidade, da minha juventude, e nós íamos nas ruas cantando e louvando a Deus em direção à casa do Senhor. Eu lembro que naquele dia o diácono Edilson, que era o nosso presidente de jovem, tirou a gravata, botou assim no bolso, e aí ele olhou para mim e pegou a gravata e disse: olha, essa gravata é para você. Uma gravata de tipo crochê, uma coisa linda, uma gravata bonita. Aí eu peguei e já coloquei no pescoço, eu botei aqui e já sentia prazer de poder estar servindo ao Senhor. E passou-se poucos meses, Deus me chamou para o quadro de auxiliares. Então é uma honra servir ao Senhor, irmãos. Quer seja auxiliar, quer seja um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um líder de departamento, um membro do coral, fazer parte da equipe de evangelismo, fazer parte da equipe de missões, fazer parte da equipe de jovens e adolescentes, da equipe de senhoras. Irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu sinto falta quando a gente era regido nos conjuntos. Eu sinto falta. Quando eu vejo aqui as senhoras cantando, os jovens cantando, eu que fico, se eu pudesse ser jovem de novo para cantar no coral. As coisas simples, irmãos, e às vezes a gente não está valorizando. E nós estamos vendo aqui o Senhor dando valor à importância do ofício na casa do Senhor.
Então, meus irmãos, na casa do Senhor não tem grande nem tem pequeno. Temos obreiros e obreiros, homens e mulheres que Deus separou para o santo ministério, para fazer a obra do Senhor com excelência, para servirmos ao Senhor com amor, com dedicação. E é verdade que tem momentos difíceis. A gente vê Elias pedindo para desistir: Senhor, tira a minha vida. Jeremias diz: não entrego mais nem o recado. Moisés, tem misericórdia de mim, eu sou pesado de língua. Jonas tomou uma direção diferente. Mas se Deus lhe chamou, servo de Deus, serva de Deus, escute a voz daquele que te chama. Saia da caverna, pelo amor de Deus. Deixe de omissão, de negligência. Faça aquilo que Deus tem lhe confiado, e faça com excelência, com amor, tentando agradar aquele que te chama. Não faça para ser visto, não faça para ser aplaudido, não faça para ser elogiado, porque o elogio nos corrompe, irmãos, nos torna soberbos, vaidosos. É melhor uma repreensão, porque nos corrige, nos mantém mais sólidos, mais prudentes. Então a gente tem que fazer pela excelência, pelo amor ao nosso Deus, porque, como disse se não me falha a memória, foi o auxiliar Anderson no culto de domingo. Ele disse assim: o que daremos nós ao Senhor? O que daremos nós diante de tantos benefícios? O que eu e você podemos oferecer? Eu sinceramente olho e fico procurando. Porque riqueza ele tem, ele é o dono do ouro e da prata. Sua casa é de pedras preciosas. Então todo dia desse mundo não tem valor nenhum. Então não é os seus bens que ele quer. O que ele quer é o seu coração. O que ele quer é o seu coração, a sua obediência, a sua fidelidade, o seu temor, a sua submissão a Ele. O que Ele quer é andar com você, assim como andou com os 12 discípulos de Emaús. O que Ele quer enxugar as suas lágrimas, porque Ele foi ao encontro da Maria Madalena no jardim que ficava próximo ao túmulo, e Ele diz: por que choras? Ele quer enxugar suas lágrimas. Mas à medida que também Deus valoriza a consagração, o ofício ministerial, o serviço, agora nos versículos 14 e 15, irmãos, Ele nos exorta a algo muito forte. E é por isso que eu estou fazendo menção dos 13 versículos anteriores. Por quê? Porque a mesma medida que Ele usa para chamar a atenção de Timóteo na qualidade, nas características para a eleição ou para a separação de obreiros, ele deve ter os mesmos critérios e a mesma conduta para se conduzir na casa de Deus. Sabe o que eu quero? Eu quero que você entenda nessa noite. Porque alguém possa dizer assim: bom é ser consagrado a pastor, bom é ser consagrado a evangelista, bom é ser consagrado a presbitério, ao diácono, a auxiliar, ou qualquer outro ofício. Mas o que o texto está dizendo, se isso é tão bom também é se comportar bem dentro da casa de Deus. Se é bom o serviço, ou melhor, o título do serviço, também é bom o serviço bem feito.
O que Paulo está nos exortando aqui, meus irmãos, depois de tanta instrução acerca de consagração, das qualificações dos obreiros, é que não basta nós somente sermos consagrados, separados para o ofício, ou fazermos parte de algum departamento, ou algum trabalho da igreja, e devemos fazer, porque nós somos corpo e devemos todos trabalhar. E muitas vezes damos tanta veemência, tanta importância a esses detalhes, e nós desprezamos aquilo que importa. E o que é que importa? Olha o que é que Paulo está dizendo. Olha, o desejo de ir bem depressa te ver, mas se tardar, eu tenho escrito essas coisas, Timóteo, para que você saiba como andar na casa de Deus, como você deve se comportar na casa de Deus. É muito interessante porque a palavra casa, eu não consigo pronunciar bem o grego, a palavra que dá origem casa no grego, ela tanto aponta para a casa no sentido de igreja local, como no caso nós aqui, o corpo de Cristo reunido localmente, como igreja individualmente, mas também ela também se refere à casa como congregação. Então aqui eu entendo que essa passagem ela tem duas direções. Ela me ensina como eu convém andar como igreja de Cristo e como eu devo andar como no meio do ambiente de culto público. Porque uma coisa a gente esquece, sabe o que é, irmãos? Que Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse: aonde estiver dois ou mais reunidos em eu estarei presente. Então, se nós estamos num culto de oração, Ele está presente. Se estamos no culto de ensino, Ele está presente. Se o culto é aqui na igreja, Ele está presente. Mas se o culto for na sua casa, Ele está presente. E aí a instrução é: aonde nós estivermos reunidos como igreja, nós precisamos saber como devemos nos conduzir, como devemos nos comportar como igreja, como deve ser a minha postura, queridos. É bem verdade que nós encontramos aqui três características no que se diz respeito à igreja, que nós precisamos parar para pensar e refletir um pouco. Primeiro, olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 15. Ele diz assim: como convém andar, repita comigo, na casa de Deus. Então eu quero pegar esse texto, queridos, e trazer para o ambiente de culto. O sentido hoje é como o templo em que nós estamos reunidos, onde nós estamos reunidos na casa de Deus para celebrar o santo nome de Deus. Embora que esse texto também está falando de você como casa de Deus, como eu e você como casa de Deus. Primeira, eu tenho que ter uma preocupação: deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando você recebe uma ligação dizendo assim: fulano de tal dia, nós estamos chegando aí na sua casa para nós passar o final de semana com você. As mulheres não correm na casa, faz uma avaliação, vê se está tudo limpo, ajeita tudo, deixa tudo brilhando, sim ou não? Para que os visitantes cheguem, encontrem o lugar bonito, arrumado. É uma forma até de recepcionar bem aqueles que estão nos visitando, sim ou não? Agora imagine preparar uma casa para Deus, meu irmão. Tem palácios e sheiks de homens que têm muito dinheiro nesse mundo que ele não entra, porque lá não há espaço para ele. Mas ele quer entrar em você, porque aí tem espaço para ele.
E digo mais, o que a Bíblia está dizendo que é como casa de Deus, ele é a habitação. E Paulo explica isso lá em 1 Coríntios, dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, querido, eu como templo e morada do Espírito Santo, eu tenho que saber como devo me conduzir. Porque caso contrário, eu estarei como a igreja de Laodiceia, que dizia: sou rico, de nada tenho falta, mas a Bíblia diz que o Senhor estava do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Então, como nós estamos conduzindo como casa de Deus? Minha vida é uma vida que adora a Deus. Quando amanhece o dia, já amanheço pensando em servir, em adorar, de buscar a Deus, ou eu já penso nas coisas que essa terra me oferece? Como casa de Deus, o meu altar está sempre em manutenção para o fogo não se apagar. Como casa de Deus, ele tem liberdade para fazer o que quer. Ou, não, Jesus, isso aí não, isso aí eu não vou deixar agora não, deixa para depois. Então nós precisamos, queridos, aprender e entender que como casa de Deus, nós temos que nos conduzir como casa de Deus. Agora, como deve ser então a minha postura na igreja, queridos? No templo, como deve ser a nossa postura e a nossa condução? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, que quando o texto está dizendo casa de Deus, ele quer se referir também a um detalhe muito importante. É que a casa de Deus é um ambiente familiar. Repita comigo: a casa de Deus é um ambiente familiar. A casa de Deus é um ambiente onde nós encontramos refrigério. Na casa de Deus é um ambiente onde nós encontramos alimento. É um lugar onde encontramos segurança. Paulo está dizendo aqui para que você saiba se conduzir na casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus, irmãos, primeiro, é o lugar onde ele deseja estar. E por ele desejar estar e estar, esse é um ambiente familiar. Talvez eu nem sei, provavelmente eu nem sei o seu sobrenome. Muito provavelmente eu sei o nome, ou o primeiro nome, ou o segundo nome de alguns dos irmãos. Não vou dizer todos porque eu vou falhar. Mas isso não impede de eu ser seu irmão. Isso não impede de nós termos comunhão. Porque quando nós entramos aqui, eu não sou mais o Soares ou o Monteiro. Eu não sou mais a família Soares ou da família Monteiro. Eu agora sou da família de Deus. Eu e você, nós somos irmãos, queridos. Quer ver o Soares chateado? Eu vejo alguém fazendo mal a algum dos meus irmãos. Eu fico chateado, com raiva, decepcionado. E eu sei que os meus irmãos lá em casa, minha família tem falhas. Meu pai tem suas falhas, mas eu não admito ninguém tocá-los. Então, se eu sou casa de Deus e somos casa de Deus e estamos em casa de Deus, como é que eu permito tocar no meu próximo, que é meu irmão? Podemos não ser de sangue biológico, mas somos no sangue de Cristo. E eu acredito que a aliança ainda é muito maior. Porque eu convivi com meus irmãos até o dia que eu me casei. E de lá para lá não vou mais convivê-los, a não ser quando nós nos encontrarmos no céu como família de Deus, onde nós viveremos eternamente juntos. Então eu, como casa de Deus, eu tenho que promover, querido, um ambiente familiar. Eu tenho que promover nas pessoas que estão à minha volta, aconchego, segurança, um ambiente de refrigério, um ambiente de bem-estar. E essa responsabilidade é minha e sua. Cumprimente.
Pergunte se está bem. Pare para ouvir. Não espere que os outros façam, se você tem a oportunidade de fazer. Porque o Senhor poderia ter dito: João, fica aqui no poço de Jacó, que eu vou com os demais para o comércio, comprar comida. Mas Jesus mandou João ou Pedro ou qualquer um dos outros apóstolos, ou ele ficou? Ele ficou, porque era para ele fazer. Então Deus está nos dando, queridos, pare para pensar comigo em nome de Jesus, a oportunidade como casa de Deus. E aqui nós falando como igreja local, nós temos a oportunidade de nós, pela graça e a unção e a presença de Deus, promovermos um ambiente familiar, um ambiente de comunhão, que nós toleramos as falhas uns dos outros, que respeitamos uns aos outros e que devemos amar uns aos outros. E aqui não tem pobre nem rico, nem feio nem bonito, nem gordo nem magro, porque todos nós somos iguais. Não tem melhor nem inferior, nós somos iguais, queridos. Responsabilidades diferentes, características diferentes, habilidades diferentes. Temos que entender isso. São talentos que Deus entregou a uns e não entregou a outros. Não é porque Ele goste mais ou menos de você, ou de mim, ou de alguém, não. Ele conhece a nossa estrutura, foi Ele que nos fez. Então Ele faz conforme a capacidade que cada um tem de suportar. Agora vamos fazer, sabe o que? Viver como família. Vencer os conflitos, vencer as divergências e andarmos abraçados, de mão dadas, porque aí Satanás vence e a igreja é edificada e cresce. Mas ela não é só casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Repita comigo: nós somos a igreja do Deus vivo. A palavra igreja, agora quase todos já conhecem, que vem da palavra eclésia. E é interessante que a palavra eclésia é duas palavras, que significa chamado de fora. Mas essa palavra eclésia também tem um outro significado. E antes de ser compreendida ou traduzida como chamado para fora, ela era entendida pelos gregos como assembleia, como uma reunião, uma convocação. Então aqui a Bíblia está dizendo, irmãos, que nós fomos convocados, fomos chamados para a assembleia, para a reunião, para um encontro com Deus, com Deus o quê? Vivo, meus irmãos. Repita comigo: Deus vivo. Nós hoje não estamos, irmãos, diante de um Deus que falecera e está morto. É verdade, Jesus morreu, mas a morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele é o autor da vida, é o Pai da eternidade. E isso, querido, nos fala que nós, como igreja do Deus vivo, devemos que entender que se Ele está vivo, Ele nos conhece. Se Ele está vivo, Ele está conosco. Como Ele está vivo, Ele sabe do que nós necessitamos. Como Ele é vivo, Ele fala. E fala de forma audível, como fala também aos nossos corações. Essa é uma assembleia onde nós nos reunimos, querido, não para ouvir o pastor Carlinhos ou o pastor Soares ou qualquer um desses nobres pastores e obreiros, não. Nós nos reunimos nessa noite para nós ouvirmos a voz do nosso Deus, para ouvirmos a palavra do nosso Deus. Olha o que Paulo está dizendo, a igreja do Deus vivo. Então, primeira coisa que ele quer trazer à mente, ele não está morto. É óbvio que Paulo estava falando para Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso. E a igreja em Éfeso tinha lá o maior
um grande templo, conhecido até como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o templo da deusa Diana. Esse templo tinha, segundo os historiadores, 127 colunas. Era uma coisa extraordinária. Porém, o que é que Paulo está dizendo? Os efésios se reúnem para adorar um Deus que está morto. Agora nós, como igreja, nos reunimos para adorar o Deus vivo. Segundo, esse Deus vivo é o dono da igreja, a igreja de Deus. Não é propriedade de homem, nem de autoridade, nem de político, nem de instituição, não. A igreja de Deus. Repita assim: eu sou de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, visto que se somos propriedade, como diz a Bíblia, propriedade particular de Deus, eu devo entender que eu tenho um grande privilégio, porque nós não somos merecedores, mas Ele nos comprou com o seu sangue e nos fez seu, pagou pela nossa culpa, para que hoje nós andemos como propriedade de Deus, para que nós representamos esse Deus que é vivo, que é poderoso, que é santo, que é majestoso, que é glorioso, que pode todas as coisas. Temos que viver para esse Deus vivo, intensamente. Mas a igreja também, além de casa de Deus, além de ser a igreja de Deus, do Deus vivo, é a coluna e firmeza da verdade. Isso nos fala, querido, da nossa responsabilidade como igreja. Porque como firmeza e coluna, firmeza tem a ideia de alicerce. E a coluna é a estrutura, né? Que está ligada ao alicerce que sustenta o teto. Ou o peso, a estrutura. Imagine que essa estrutura aqui está em pé, porque tem colunas e fundamento. O prédio aqui no anexo, essa estrutura está de pé porque tem colunas e também tem alicerce. E a Bíblia está dizendo que nós somos fundamento, como também coluna da verdade. Como fundamento quer dizer o que, queridos? Que nós devemos estar firmados na palavra. É o que Jesus diz, que é aquele que edifica a casa sobre a rocha. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lá em Efésios, quando Paulo está desenhando a armadura de Deus sobre a vida do cristão, ele diz que nós devemos calçar os nossos pés no quê? No Evangelho da paz. Repita comigo: eu como igreja preciso estar fundamentado na palavra. Agora, meus queridos, para estar fundamentado na palavra, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso vir para o culto de ensino, preciso também vir para a escola bíblica dominical. É a exposição sistemática das escrituras, abordados mais variáveis temas para a edificação e crescimento de todos nós. E quando nós nos omitimos a vir para a escola bíblica, irmãos, nós estamos desobedecendo a Deus e pecando por omissão. Porque como é que eu sou fundamento da verdade, do Evangelho, da palavra, se eu não a conheço, se eu não tenho compromisso com a palavra? Porque aí, como fundamento, eu tenho que estar firmado na palavra de Deus. E como coluna eu tenho que representar essa palavra. Porque a ideia é mais ou menos, porque conta a história que dos 127 colunas do templo da deusa Diana, cada coluna daquela havia sido um presente de um rei. Então cada coluna daquela representava o rei que a doou. Escute, eu e você, nós como coluna da verdade devemos estar representando Jesus, porque foi Ele que escreveu dizendo, ou melhor, Ele declarou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem
que ser achado em mim e você verdade. Temos que defender a verdade. Temos que propagar a verdade. Temos que se alegrar da verdade. Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tem que haver um despertamento em nós. Não existe, irmão, avivamento sem jejum, em oração, sem leitura e obediência da palavra. Os grandes avivamentos da história, a Assembleia de Deus nasceu, está se comemorando 113 anos da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus se nasceu em jejum, em oração e leitura das Sagradas Escrituras. Os missionários estavam orando lá eu não lembro agora se era na Suécia, se era nos Estados Unidos, mas o pastor Marciano sabe onde eles estavam orando. Estavam orando na Suécia. Foram impactados pelo avivamento que surgiu na Rua Azusa. Aquele avivamento se espalhou no continente americano e também na Europa. E aqueles homens orando a Deus, buscando ao Senhor, Deus fala o nome da cidade: Pará. Agora encontrar Belém. Deus falou o nome da cidade. Aí eles foram procurar, encontraram que era num país da América do Sul. E aqui vieram na revelação da palavra. Nós precisamos viver a palavra. Nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos negligenciarmos as Sagradas Escrituras. A gente tem tanto tempo. E quando eu não leio, quando eu não me dedico às Sagradas Escrituras, eu estou nada mais, nada menos dizendo que não amo ao Senhor. Porque Jesus diz: aquele que me ama guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará também. A igreja é comparada a uma coluna e um fundamento. Como coluna, ela sustenta o teto, e como fundamento, sustenta toda a estrutura da casa. Assim a igreja sustenta a gloriosa verdade do Evangelho neste mundo. A igreja sustenta a verdade por ouvi-la e obedecê-la, por usá-la corretamente, por guardá-la no coração, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por defendê-la, por proclamá-la. A igreja é a coluna da verdade, porque Deus a escolheu para nós sermos anunciadores. Não só anunciadores, não só proclamadores, mas aqueles que vivem essa verdade. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas para nós finalizarmos a palavra, ou melhor, a mensagem dessa noite, já que entendemos o nosso papel como casa de Deus, como igreja do Deus vivo, como coluna da verdade, a pergunta que não quer nos calar é: como devemos andar na casa de Deus? Eu queria que o Juninho colocasse aí o Salmo 42, versículo 4. Quando eu me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O que é que o salmista está falando, embora que ele está falando do momento em que ele viveu, é que ele está indo à casa do Senhor com prazer. Olha o que é que diz o Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que é que ele faz? E o que é que ele vai fazer? Fazer o quê? E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é que o salmista está dizendo? Eu quero habitar na casa de Deus. Olha o que é que diz o Salmo 27, verso 4. Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. É a primeira coisa que eu e você temos que aprender, irmãos, como eu devo me comportar, como eu devo andar na casa de Deus. Primeiro, com prazer. A igreja de Atos 2:42, queridos, a Bíblia diz que eles sentiam prazer de estar na casa do Senhor, pois eles estavam todos os dias. Eu dirigia uma congregação e o irmão chegou para mim e disse: pastor, maneira aí que tem trabalho demais, tá quase todo dia na igreja. Irmãos, diante do meu Senhor, Ele sabe se eu estou falando a verdade ou mentira. Só tem 2 lugares que eu amo estar, e se eu pudesse, ficaria todo o tempo. Primeiro, a casa de Deus. Segundo, a minha casa. Porque em ambos os lugares eu encontro um ambiente de família. Segundo, eu encontro refrigério. Quando eu e você estamos cansados, dia estressante como hoje, pensa, porque parece que quando eu estou me preparando para pegar, e Satanás se levanta de todo jeito para me atribular. Pensa no dia hoje atribular. Ele sabia que o pastor ia sair, eu estava ministrando hoje. Foi luta, mas foi luta. Aí a gente chega de noite, o desejo é de ir para onde? Para casa. Chegar em casa, tomar aquele banho. Depois daquele banho, sentar na mesa e comer aquela refeição. E depois de comer aquela refeição, aos casados, conversar com o seu cônjuge. Depois orar e dormir. Ambiente familiar, refrigério, segurança e alimento. Aqui tem. Aqui tem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui é a presença de Deus. Se você que chegou cansado, Ele vai te fortalecer. Se você chegou desanimado, Ele vai te animar. Se você chegou fraco, Ele vai te dar força. Se você chegou enfermo, Ele tem poder para te dar saúde. Aqui é o lugar de encontrar papai. Quando eu chego lá na papai, eu deito no sofá, às vezes deito na rede dele, beijo a cabeça dele, beijo, cheiro ele, porque eu estou na casa do... Aqui você tem liberdade, meu irmão. A casa de Deus é um lugar de encontro com Deus, onde Ele manifesta graça, poder, misericórdia para nos abençoar. Então é um lugar, querido, que eu e você deve haver em nós prazer de estar aqui. Agora, quer ver o mal desse século? Te prepara. É que o diabo tem criado toda sorte de entretenimento para tirar o prazer da casa de Deus. Quando eu aceitei Jesus, era pecado crente assistir televisão. Crente não tinha televisão na casa quando eu aceitei Jesus. Aí lá em casa, eu era crente, o único crente de casa, não podia assistir televisão. Eu assistia televisão, ia dar mau testemunho para minha família e dizer que eu não era crente. Aí o que é que eu ia fazer? Não tem entendimento, eu vou entreter a minha alma na presença do Senhor. Eu estava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. Cheguei uma vez em casa, a minha mãe veio e disse assim: meu filho, você não quer levar as coisas para a igreja não? As suas coisas? Só vive na igreja. Eu fui reprovado não faça isso não, jovens, viu? Presta atenção. Eu tinha que fazer, porque senão caía. Novo convertido, do mundão. Aí o ônibus passava da lateral da igreja, eu via a igreja do Santo Antônio. Quando o ônibus passava na rua, que eu via a igreja, eu disse: para aí, carrão! Eu desci do ônibus que ia para a escola, para ir para a igreja. Porque eu sabia que eu precisava estar na casa do Senhor. Querido, se eu e você perder o prazer de estar na casa do Senhor,
é porque nós não estamos mais bem espiritualmente. Se eu e você chega num culto desse e de cara fechada, não abre para adorar, não abre para orar, não se derrama na presença de Deus, porque eu não estou falando de histeria, cada um manifesta a sua adoração conforme Deus lhe concede. Isso é uma coisa particular. Eu não posso estar, eu gosto de gritar, o outro gosta de dar glória bem baixinho, o outro gosta de... Mas o que importa é que a gente esteja em adoração. O que não entendo, irmãos, é chegarmos na casa do Senhor como se estivéssemos indo para o pior lugar do mundo. Olha o que aqui diz o salmista no Salmo 122 primeiro. Alegrei-me quando vamos. Como sente o seu coração? Como se manifesta o seu coração quando você é convidado a ir à casa do Senhor? Esse é o termômetro que vai dizer, irmãos, se eu estou bem ou não espiritualmente. Porque se eu perder prazer nas coisas de Deus, na oração, no culto ao Senhor, de congregar, irmãos, eu não sei vocês, mas eu sinto tão feliz quando termino o culto, dou a paz do Senhor a um, falo com o outro, abraço. Eu me sinto família. É bom estar aqui com vocês. Então eu preciso aprender que eu devo vir para a casa do Senhor com prazer. Está cansado, mas venha com prazer. Está atribulado, mas venha com prazer. Está enfermo, mas venha com prazer. Porque chegar aqui não é um sacrifício, é uma oferta. Não é um sacrifício. Porque sacrifício era para o cordeiro que era sacrificado, mas para o ofertante era um presente que oferecia a Deus. Nós chegamos aqui nessa noite para entregar a Ele a minha melhor adoração, a sua melhor adoração, as suas lágrimas. Irmãos, como é bom adorar a Deus com lágrimas. Teve uma oração aqui na quarta-feira que eu abracei o irmão e seus olhos cheios de lágrimas, lapa de homem desse tamanho. Quem olha para ele parece chorando. Sabe por quê, irmãos? Porque é bom, prazeroso estar na casa de Deus. O salmista diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é que o salmista está dizendo? Sinta prazer em Deus. Deleitar é sentir prazer, sinta prazer em Deus. Quando eu e você, de fato e verdade, sentimos prazer em Deus, sabe o que é? Meu coração e o seu coração, nosso coração vai ficar satisfeito. As outras coisas serão só demais coisa, porque o melhor é estar com Deus. A segunda coisa, querido, como eu devo andar na casa do Senhor. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,14. Joninha é ligeiro, viu? 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que ademostrei os consoleis os de pouco, sustentai-os, sejais paciente com. Como eu devo me comportar na igreja? Primeiro, com reverência, com respeito. O que é que eu tenho que fazer? Se tem alguém desordeiro, eu tenho que chamar a atenção. Varão, vigia aí, ué. Conversa menos. Estamos na presença de Deus. Tem pessoas, irmãos, trocando mensagem na hora do culto. Será possível que o teu celular é mais importante do que o momento com Deus? Quer ver eu me decepcionar com o pregador? Se eu convidar, ele nunca mais recebe um convite meu. Eu vi um pregador no púlpito trocando mensagem. Eu estava num grande evento, o pregador da noite.
Aí, ó, devemos demonstrar, chamar a atenção, meu filho. Uma vez eu vim para o culto e sentei do lado do irmão, porque o irmão passou o culto todo reclamando do culto, do hino, da leitura, de quem pregou, de quem dirigiu o culto. Naquele dia eu me arrependi de não ter dito assim: meu filho, o culto, você quer o culto para você? Se você quer o culto para você, então você está no lugar errado. Porque aqui os cultos tem que ser para adorar a Deus. O louvor da igreja tem que ser para adorar a Deus. A mensagem é para glorificar a Deus e edificar a igreja. Tudo aqui é para Deus e para a glória dele, para o louvor dele, porque tudo é deles. Nada sem ele podemos fazer. Como é que eu te ensino? Vou ficar à vontade a falar. Tem gente, irmãos, que vem para a igreja. Eu estou me referindo que eu devo andar na casa do Senhor com reverência. Tem gente que vem para a igreja e você pergunta assim: meu filho, qual foi a leitura do texto oficial? Eu não sei se foi no Novo ou foi no Antigo Testamento, mas eu sei que foi na Bíblia. Mas que cor é a gravata do pastor Paulo Irã? É um azul com preto cheio de bolinha. Se perguntar a cor da sandália da irmã Geice, ela sabe dizer. Ainda tem um brilho, um douradozinho em cima. O que é que a gente está fazendo aqui na casa de Deus? Desculpa a sinceridade, mas eu acho que a gente está perdendo tempo. Deus tem falado muito no meu coração, um texto lá em Atos, quando Pedro tem uma visão que desce um lençol com todos os animais, e o Senhor diz assim: Pedro, mata e come. Ele diz: jamais comerei, ou jamais coloquei algo comum e imundo na minha boca. Aí Jesus diz assim, ó: não chame de comum e imundo aquele que eu purifique. Aí Deus tem falado, isso é uma mensagem que está brotando, fluindo. E aí a direção, o que Deus está falando comigo é: cuidado para não profanar o sagrado. Quando eu venho para um ambiente de Deus que foi consagrado a Deus, essas horas consagradas a Deus, toda a liturgia consagrada a Deus, um ambiente consagrado a Deus, e eu fico batendo papo. Você tem shopping, aqui está cercado de shopping, vai bater papo no shopping. Não é ofensa não. Quer bater papo? Marque lá um encontro, me chama, eu vou comer pizza com vocês. Mas se viemos para cá, vamos conversar com o Senhor. Tem gente pedindo conselho a pessoas erradas, quando pode pedir o conselho ao próprio Deus. Aí compartilhe as suas dores, seu sofrimento com o ímpio que não tem nada para te dar. Vai aos pés de Jesus. Chega na casa dele, faz que nem a irmã Ana. Não saía uma palavra, mas seus lábios mexia. Ela se derramava diante de Deus. Até o sacerdote que tinha perdido a visão pensava que estava embriagado. Não de vinho, mas estava embriagada de desejo por Deus, porque ela estava buscando a Deus em jejum e oração, porque o que ela queria era a resposta de Deus, e o que ela fez foi consagrar o melhor de Deus para o próprio Deus, seu Samuel. Terceiro, querido, ou melhor, eu devo me comportar na igreja com reverência e com respeito. Por quê? Porque aqui tem a presença de Deus, aqui tem a palavra de Deus, aqui é a igreja. Sabe até onde chega o meu direito? Quando começa o do outro. Irmãos, quando eu impeço alguém de adorar a Deus, eu estou sendo uma pedra de tropeço para quem está do meu lado. Vamos falar mais com Jesus e falar menos com quem está do nosso lado.
Vamos dar mais reverência a Deus, porque o culto é para Ele. Esse é o momento, irmãos. Irmãos, eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi quando eu tive terminando a escola, o ensino fundamental não, o médio, e aí entrei na faculdade. Porque eu passava a semana toda estudando, aí eu só ia para o culto aos domingos. Irmãos, você imagina a pessoa passar o dia todo sem comer? Quando chega no banquete, o que ela quer fazer? Comer. Era assim que eu chegava nos cultos domingo na igreja. O pastor Almeida era o pastor da igreja na época. Para com tanta sede, eu chorava, eu gritava, eu dava aleluia, falava em língua. Eu queria que aquele culto não se acabasse, porque eu estava sé por falta de estar na presença, na casa do Senhor. Estou dizendo isso que eu não sou melhor do que você não, irmãos. Eu estou dizendo que eu e você tem que ter sede de Deus. É chegar aqui e aproveitar, irmão, cada momento. Tem culto aqui que dá vontade de dizer assim: deixa esse culto continuar, deixa chegar 10, chegar 11, 12. Você está tão preocupado de sair da presença de Deus, irmão. Não estamos preocupados de sair das coisas que nos afastam da presença de Deus. Precisamos refletir, parar sobre isso. O comportamento, irmãos, ao entrar aqui é um lugar de oração. Eu tenho que entrar com o coração já contrito e quebrantado, disposto a buscar o Senhor durante cultos, sem conversa, sem passeio, mas em oração, em adoração, dando atenção à palavra e à reverência. Ao sair da casa do Senhor, saia sem pressa, sem correria, saia cheio de alegria, porque você estava na casa do Senhor. Irmão fulano, você vem de onde tão alegre? Meu irmão, eu venho da casa do Senhor. E quem era o pregador? Não, o pregador era o mesmo, mas Deus estava lá purinho. Deus abençoa o pregador e deixa Deus usar o pregador. Mas eu fui não por causa do pregador, eu fui por causa do dono do pregador. Para adorar aquele que dá a mensagem, o pregador. Para louvar aquele que me resgatou na cruz. Então nós temos que aprender a se comportar ao entrar, ao permanecer e ao sair da casa do Senhor. Sabe, irmão, se você for para a presença de um rei, você tem que prestar reverência a ele. Os advogados que aqui estão sabem que quando um advogado, mesmo sendo da área de direito, vai se comunicar no tribunal com o juiz, tem que ser com reverência. Se for falar com qualquer outra autoridade, se é exigido reverência, respeito. Aí eu pergunto: essa casa de quem é? Do prefeito, do advogado, do juiz, do doutor? Essa casa é de Deus. É do Senhor do Rei dos. Então como é que eu não respeito a sua presença? Quem pode dar glória a Deus é? E por último, Salmo 134, filho, verso 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. O que é que esse texto está dizendo? Vocês, bendizei, adorai ao Senhor, servos do Senhor, vós que estão na casa do Senhor, dando assistência, que vieram adorar, que vieram para o culto, que vieram servir, que vieram trabalhar, que vieram fazer a obra. Nós temos que estar aqui em adoração. Então, primeiro, como eu devo me comportar na casa de Deus? Primeiro, com prazer. Segundo, com reverência. Terceiro, em adoração. Meus amados, Jesus disse que Deus anda procurando. E se Deus anda procurando, olha, se a sua presença está sobre toda a terra e todo o universo, Ele mede o universo com o palmo da sua mão. A Bíblia diz que a terra é os cabelos dos seus pés.
poderoso, grandiosíssimo, e está procurando quem adore em espírito e verdade, é porque está em falta. Um Deus grande com tanta dificuldade para encontrar um negócio desse, numa coisa tão pequena como a terra, irmão, é porque está faltando. Vamos assumir um compromisso com Deus nessa noite, de mudar nossa postura como casa de Deus, como servos de Deus. Chegar aqui já com alegria no coração, com prazer na alma. Sabe por quê? Porque o seu encontro não é com o esposo, não é com a esposa, não é com o filho, não é com a filha, não é com o pai, não é com a mãe. Seu encontro é com o próprio Deus. É aquele que pode, meu irmão, te ajudar. É aquele que pode resolver tuas coisas, tuas lutas, teus problemas. É aquele que morreu na cruz para te dar vida. Então vamos aproveitar. Adore, exalte, cante, louve. Sinta prazer. No templo nos reunimos como igreja de Deus vivo para adorá-lo. Mas será que estamos agradando na nossa adoração? Será que Ele tem recebido o nosso louvor? Será que estamos só cumprindo um papel religioso? Prestemos atenção no que diz em Malaquias 1:8. Porque quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não faz mal. Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresente ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que Deus está falando através de Malaquias aqui? Nos repreendendo pela qualidade do culto. O que é que eu e você estamos oferecendo ao Senhor, irmãos? Deus não quer de mim e você restos, migalhas. Ele quer de mim e de você o melhor. E para ser sincero, o nosso culto não começa aqui. Nosso culto começa quando nós acordamos, porque já estamos em plena consciência e temos toda a liberdade de termos comunhão com Deus. É já começar o dia em oração, já é começando o dia louvando a Deus, já é começando a Deus adorando ao Senhor, dando graça ao Senhor, agradecendo, convidando para o seu dia. Sempre queremos o melhor do Senhor, mas estamos oferecendo-lhe o melhor? Se não, por que não estamos fazendo? Prestaremos conta com Deus de tudo que fazemos ou não estamos fazendo. Nessa noite, queridos, reflitamos como é a minha postura como casa de Deus. Reflitamos como deva ser o meu comportamento aqui na casa do Senhor. Reflita, esse é um ambiente onde você tem acesso total à presença do Pai. Não é mais como o Antigo Testamento, que você ficava no pátio, que somente os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam entrar nos lugares sagrados. Não, agora não. Tem até uma canção que diz assim, né? Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, vamos lá, não sabe viver. Amém, igreja? Para concluirmos, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre em nós a adoração. Essa adoração será proveniente de uma vida de obediência a Deus, de uma vida de temor a Deus, de uma vida de santidade.
vamos nos desviar daquilo que tira o nosso tempo com Deus. Essa noite Deus nos está chamando para um compromisso maior, um compromisso de entrega, porque eu e você, como casa de Deus, tem que estar plenamente à disposição do seu dono, para Ele habitar, para Ele governar, para Ele ministrar, para Ele fazer de nós o que deseja. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos terminar o culto.